Coloque os fones de ouvido para a experiência ser melhor ainda. Fique confortável e aproveite o vídeo. No início do século XII, a Terra Santa estava em constante conflito. A Primeira Cruzada havia conquistado Jerusalém em 1099. Mas o caminho até lá ainda era perigoso. Peregrinos cristãos, vindos da Europa, atravessavam desertos e regiões hostis, sendo frequentemente atacados por salteadores e bandos inimigos. Foi nesse cenário que nasceu uma das mais lendárias ordens militares da história, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos simplesmente como Templários. A fundação ocorreu em 1119, quando um pequeno grupo de cavaleiros, liderados por Hugues de Payens, se ofereceu ao rei de Jerusalém, Balduíno II, para proteger os viajantes. Eles eram apenas 9 homens, pobres e sem grandes recursos. Como sinal de humildade, adotaram uma regra de vida monástica, prometendo viver em castidade, pobreza e obediência, tal como monges. Mas ao contrário dos monges que rezavam nos mosteiros, esses homens também carregavam espadas e juraram lutar até a morte em defesa da fé. O rei Balduíno II concedeu a eles uma residência especial, parte do antigo palácio construído sobre as ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém. Foi daí que veio o nome que atravessaria séculos: Templários. Durante os anos seguintes, o grupo cresceu lentamente, mas logo chamou a atenção de figuras importantes. Em 1129, no Concílio de Troyes, a ordem foi oficialmente reconhecida pela Igreja. O grande teólogo São Bernardo de Claraval escreveu em defesa dos cavaleiros, chamando-os de Novum Militia, a nova cavalaria, diferente dos guerreiros mundanos, que buscavam apenas glória e riquezas. Os templários, segundo Bernardo, lutavam em nome de Deus e protegiam os indefesos. Esse apoio deu enorme prestígio à ordem. Com o tempo, milhares de nobres e cavaleiros da Europa ingressaram na Irmandade. Eles doavam suas posses, terras e riquezas para a causa, o que transformou os templários não apenas em uma força militar, mas também em uma potência econômica. Criaram fortalezas em pontos estratégicos, castelos quase impenetráveis que resistiram a cercos por meses. Entre os mais famosos estavam o Crac dos Cavaleiros, na Síria, e o Castelo de Tomar, em Portugal. Mas além da guerra, os templários desenvolveram algo ainda mais revolucionário: um sistema financeiro internacional. Peregrinos podiam deixar seu ouro em Paris, receber um documento assinado e retirar o equivalente em Jerusalém. Era um sistema primitivo de cheques e bancos que permitiu a circulação de dinheiro de forma segura. Assim, os cavaleiros se tornaram banqueiros dos reis e príncipes da Europa. O sucesso, no entanto, também trouxe inimigos. Durante as cruzadas, os templários participaram de grandes batalhas, como a desastrosa Batalha de Hattin, em 1187, onde milhares de cruzados foram derrotados por Saladino, o sultão muçulmano que retomou Jerusalém. Muitos templários foram mortos, outros capturados e executados por se recusarem a renunciar à fé. Ainda assim, a ordem resistiu, mantendo fortalezas e apoiando as cruzadas seguintes. Ao longo dos séculos XII e XIII, os templários se tornaram sinônimo de poder e mistério. Vestiam mantos brancos com a cruz vermelha e eram temidos no campo de batalha por sua disciplina e coragem. Mas fora da guerra, sua influência política e econômica crescia cada vez mais, e isso despertava a desconfiança dos poderosos. No início do século XIV, essa tensão chegou ao limite. O rei da França, Felipe IV, estava endividado com os templários. Ele via na ordem não apenas uma ameaça militar e política,
mas também um obstáculo para sua ambição de dominar a igreja e a economia. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira que ficaria marcada na história, Felipe ordenou a prisão de todos os templários em território francês. As acusações eram graves: heresia, adoração de ídolos, blasfêmia e práticas obscuras. Historiadores modernos acreditam que muitas dessas acusações foram inventadas, fruto de tortura e pressões políticas. O objetivo de Felipe era claro: destruir a ordem e confiscar suas riquezas. O Papa Clemente V, inicialmente hesitante, acabou cedendo à pressão do rei. Em 1312, a Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida. Seus bens foram confiscados ou transferidos para outras ordens militares, como a dos hospitalários. Muitos cavaleiros foram presos, torturados e mortos. O episódio mais marcante aconteceu em 1314, quando o último grão-mestre templário, Jacques de Molay, foi condenado à morte em Paris. Antes de ser queimado vivo, Molay teria lançado uma maldição contra o rei e o papa, afirmando que ambos seriam julgados por Deus antes do fim daquele ano. Curiosamente, Felipe IV morreu em novembro de 1314 e o Papa Clemente também faleceu pouco depois. Essa coincidência reforçou a aura de mistério e sobrenatural que cercaria os templários pelos séculos seguintes. Após a queda, começaram a surgir lendas. Alguns diziam que os templários haviam escondido tesouros imensos, incluindo o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Outros acreditavam que a Ordem não havia desaparecido, apenas se ocultado, influenciando sociedades secretas que continuariam a agir na sombra da história. O que sabemos de fato é que os Templários foram uma ordem militar e religiosa que marcou profundamente a Idade Média. Sua disciplina, sua ousadia no campo de batalha, seu sistema bancário inovador e sua queda dramática moldaram não apenas a história da Igreja e da Europa, mas também o imaginário popular. Até hoje, mais de 7 séculos depois, continuam sendo lembrados como símbolos de mistério, fé, coragem e tragédia.